Vamos ao debate, então. As acusações anteriores por homofobia devem pesar no julgamento dessa mulher? Vou começar com você, Tardelli, dessa vez. Depende. O conceito de reincidência é um conceito muito louco. É um conceito técnico. O fato, se ela foi condenada por esses fatos pretéritos passados, sim, isso terá um efeito grave. Agora, vai ser considerado para eventual aplicação de pena, caso ela seja condenada. É interessante como que o homofóbico, ele é estrutural, né? E racista, ele é estrutural. E o que isso é dela, né? Numa situação que ela estava irritada, que ela se sentiu pressionada, ela se vale desse tipo de ofensa até para diminuir aquele com quem ela estava lidando. É curioso isso. Essa mulher vai ficar presa um tempo, não vai ficar presa há muito tempo, deverá sair em breve, mas ela vai perder a sua condição de ré primária, o que no Brasil vale ouro, gente. Não deixem de ser primários. Aqui o não primário, o reincidente, perde direito a tudo. Tudo. Qualquer situação pode te levar preso. E aí, essa lei brasileira, que ela é bipolar, ela vai do nada ao inferno, é a antessala do inferno. O reincidente vive na antessala do inferno, que é onde ela deve estar mesmo. Eu não tenho nenhuma pena, nenhuma solidariedade por ela. Que tenha os seus erros respeitados, claro, mas que seja punida pelo que fez. O que ela fez é horrível. Muito bem, Tiago. Luciana, primeiro, reforçar o quão lamentável é nós ainda termos na sociedade brasileira pessoas que são reincidentes em preconceito, né? Tanto na questão da homofobia, né, que não conhecemos aqui os detalhes dessa situação anterior, né, mas agora mostrando um novo preconceito agora contra uma pessoa negra. É lamentável que uma pessoa se sinta confortável de fazer isso no Brasil ainda dessa forma. E agora ainda partiu para agressão ali, né, dos porteiros, dos funcionários do prédio. Acho que primeiro queria aqui me solidarizar com esses funcionários que foram agredidos tanto verbalmente quanto fisicamente por essa senhora. E espero que a gente consiga dar cada vez mais luz a esses comportamentos que não têm mais espaço na sociedade brasileira, para que a gente consiga mostrar aos poucos aqueles que ainda se sentem confortáveis em fazer questões como essa, que não há espaço no Brasil para homofobia, para racismo e para qualquer tipo de preconceito. Então essa aqui é a posição que tenho, e é importante darmos luz à sociedade dessas pessoas para que elas não se sintam mais confortáveis de continuar praticando atos de homofobia, de racismo e de qualquer tipo de preconceito no país. Poit, por que ainda a gente tem essa coisa que o Tiago acaba de trazer de se sentir confortável para praticar crimes? Porque impunidade, Lu, impunidade. Então, isso com todos os crimes, não vou comparar agora, mas a sensação de impunidade, a certeza de impunidade é que faz as pessoas cometerem crimes. E essas cenas que a gente viu agora são lamentáveis, gente. Uma pessoa reincidente, sabe? Uma pessoa que comete agressão, uma pessoa que comete agressão não só física, mas psicológica e com preconceito de todos os tipos, tem que ser punida exemplarmente. E novamente, Lu, parabenizo a gente trazer esse tema aqui, porque quanto mais a gente conscientizar as pessoas saberem que isto é crime, que não é normal, que não pode fazer esse tipo de agressão e não pode, não dá para ter mais preconceito. Nunca podia dar e agora também não, gente. Quero dar um exemplo, Lu. Além da gente trazer luz para esse tema e trazer aqui na CNN, eu estou num fórum de microempreendedorismo aqui em Brasília, e aí a Aliança Empreendedora, liderada por uma baita mulher, a Lina, abriu o evento ontem com um vídeo. Um vídeo falando sobre diversidade, falando sobre diversidade de raça, de gênero, e estimulando as pessoas a conviverem, se respeitarem, terem diálogo e combater um preconceito. Achei muito legal, sabe? Os eventos e instituições que começam a colocar isso na sua pauta são mais valorizadas, inclusive. Então, parabéns para essa iniciativa que trouxe luz. Aqui a gente está mostrando um caso que tem que ser reprimido pela justiça, Lu.
Ô, Poit, é interessante, eu vou aproveitar a sua fala porque eu tenho mais intimidade com você para fazer isso. É interessante porque existe as entrelinhas, né, eu acho, desse problema. Nas entrelinhas desse problema tá você, por exemplo, na rede social, chamar alguém de, quando denuncia algo racista, de tá fazendo mimimi. Eu vou te dar um exemplo claro. Se eu contar a minha história aqui para você e falar, olha, eu sou filha de um motorista de ônibus, eu vim da periferia, eu venci, você vai falar, muita gente vai falar, ai, gente, que mimimi. Se você contar a sua história e falar, eu sou filho de um pequeno agricultor, eu venci, eu trabalhei na feira, as pessoas vão falar, nossa, que história linda de superação. Porque é disso que a gente está falando. Talvez a gente também tenha que ampliar o nosso olhar e tentar entender as entrelinhas, né, Poit? Sim, Lu. E dar mais espaço e dar mais significado para histórias como você contou a sua. Não sei se era um exemplo ou é parte da sua história mesmo. Agora eu estou curioso. Assim como eu conheci ontem a Najara Black, que tem a N Black, uma moda preta na Bahia, e ela conta a sua história para quê, Lu? E nós vamos trazer ela para dar uma palestra para empreendedoras femininas lá no negócio de microcrédito. Para inspirar, para dar coragem, para outras pessoas terem orgulho da sua história. Então, a gente trazer um significado para essas histórias, para as pessoas terem orgulho e não olhar, tá se fazendo de mimimi, ou se fazendo de coitada, ou quer falar que a história dela vale mais que o outro. Não! É o orgulho que você tem de sair de onde você saiu, superou dificuldades, preconceitos. Um Brasil que ainda tem muita dificuldade para as pessoas acederem socialmente, para você inspirar outras e dizer, vai lá que você pode também. Pois é, mas o que eu quis dizer é que no pano de fundo disso está um racismo que estrutural, circula, eu entendi o que você quis dizer. Que circula entre nós dia e noite e que às vezes ele se mostra dessa maneira. Vou ouvir o Juliano um pouquinho. É isso. Primeiro, importante a gente cercar de solidariedade esses dois trabalhadores. Deve estar sendo muito difícil para eles terem sido agredidos no seu local de trabalho, durante o horário de expediente, cumprindo as suas atribuições. Mas, para além disso, Luciana, eu acho que nós estamos, nesse episódio, vendo mais uma vez, isso tem se repetido semanalmente, casos de racismo, casos de violência de gênero, casos de homofobia, transfobia. Eles expressam uma tensão que está presente na sociedade brasileira, que é uma tensão representada pela necessária e positiva mudança, transformação que a sociedade brasileira tem vivido nos últimos anos, de empoderamento feminino, de empoderamento de negros e negras, de organização política de setores historicamente excluídos dos espaços de poder. Felizmente, a gente tem visto cada vez mais mulheres ocupando espaços importantes na política, no mundo privado, nas comunicações. Uma tensão entre aqueles que querem ver uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde as formas de viver sejam respeitadas, e a tensão entre aqueles que acham que só tem um jeito de ser, né? que estão lutando para resistir e manter os seus privilégios. Né? O privilégio dos brancos sobre os negros, que continuam ganhando melhores salários, que não recebem repressão da polícia quando estão saindo de uma festa, que, via de regra, não são confundidos na hora de identificar um suspeito numa delegacia. O privilégio dos brancos, dos homens sobre as mulheres, que são privilégios historicamente construídos, que faz com que 60% das mulheres que tenham filhos optem por abandonar suas carreiras, enquanto esse número entre os homens não chega nem a 1%. Que faz com que pessoas trans tenham uma média de vida de 35 anos no Brasil. As tensões que estão cada dia sendo reveladas, o Brasil sempre teve racismo, sempre teve machismo, sempre teve homofobia, mas essas tensões estão vindo à tona porque, felizmente, uma parte da sociedade brasileira já não se subordina, já não aceita mais ser tratada como inferior. E esses conflitos eles vão se multiplicar na medida em que as mudanças legislativas vão avançando, na medida em que há mais consciência na sociedade. Eu acho que isso vai, de alguma forma, trazer uma contribuição importante, apesar de ser um episódio trágico, é claro, mas trazer uma contribuição importante para revelar o caráter estrutural do racismo, do machismo, da homofobia que marcam, que atravessam a sociedade brasileira em diferentes classes sociais e que faz parte, lamentavelmente, de uma cultura elitista e atrasada que ainda é hegemônica na nossa sociedade.